Olá, meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, são um pouquinho mais de 19h30 e essa live que era para ter ido ao ar ontem, está indo hoje. Enfim, e hoje eu trouxe um assunto que eu sei que é um pouquinho polêmico, que é sobre desenhos, sobre desenhar amigurumis. Então vamos lá, né? Eu sei que muita gente tem essa dificuldade, muita gente fala que não sabe desenhar, mas eu vou te contar uma novidade. Você não precisa ser uma exímia desenhista, não precisa ser uma artista plástica para poder desenhar o seu amigurumi. Aliás, se você não conseguir desenhar, também vou te dizer que não precisa ser desenhado esse amigurumi. Mas enfim, quem sou eu? Boa noite, Carlinha, tudo bom? A Thalita também falou boa noite aqui. Boa noite, Thalita, tudo bem com você? Bem-vindas todas. Eu sou a Teca da Imaginalinhando e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem receita e sem passo a passo. Então, como eu disse, hoje nós vamos tentar aqui quebrar esse tabu do desenho dos amigurumis, tá bom? E eu quis trazer alguma coisa especial para a gente treinar aqui, para afinal de contas eu também desenhar minha capacidade, treinar aqui minha capacidade desenhística com vocês, tá bom? Eu tentei assim não pensar muito antes, só trazer o tema para a gente desenvolver aqui. E por que eu já trouxe um tema? Para a gente não ficar aqui pensando, elucubrando, meu Deus, sobre o que nós vamos fazer, criatividade. O assunto não é criatividade, o assunto é desenho. Então, hoje nós vamos falar só sobre desenho, tá joia? Bom, como eu sempre digo, apesar de você não precisar saber desenhar um amigurumi, é sempre bom a gente fazer um rabisco, um esboço, qualquer coisa assim, de um amigurumi. Por quê? Porque quando a gente começa a criar, a gente tem na cabeça, vem lá uma ideia e você começa a pensar em alguns detalhes desse amigurumi. Se você não coloca no papel, aquilo passa, vai embora. Então, quando você põe, mesmo que seja num rabisco, num qualquer coisa, aquilo já fica gravadinho ali, entendeu? Então, isso é a grande chance que a gente tem de já começar a criar o amigurumi a partir do momento que você começa a pôr ele no papel. Então, não foi uma ou duas mulheres que já me falaram que tem essa dificuldade e que empaca e que pensa que não vai conseguir criar um amigurumi porque não sabe desenhar. Bobagem. Olha só, a gente é muito travada, na verdade, porque assim, uma criança também não sabe desenhar. Mas se você pedir para uma criança desenhar qualquer coisa, ela vai desenhar. Pede para uma criança desenhar um trem passeando no céu, ela vai desenhar. Pode ser que não fique bem feito, pode ser que não fique bonito, mas ela vai fazer. Então, a primeira dica que eu tenho para trazer aqui é o seguinte: uma criança não sabe desenhar. Se você diz que não sabe desenhar, olha só, você já está muito próximo de uma criança. Então, seja criança, se solta, faz o rabisco que for, faz aquele esboço todo troncho que você acha que vai fazer, não tem problema, ninguém vai ver, é só para você mesmo. E tem mais um detalhe: quanto mais você faz, mais você vai exercitando e vai melhorando aquele rabisco. E se não melhorar, também não tem problema nenhum, porque o que interessa não é o desenho, é o amigurumi. Esse é o produto que a gente quer, não é mesmo? Então vamos lá, anotei algumas coisas aqui para falar, então se eu não anoto também eu esqueço, viu? Não é só desenhar não, tem que escrever também. Por que eu trouxe esse assunto? Para dizer que eu também não sei desenhar, certo? Então, como é que a gente faz? Como que a gente desenvolve isso? Como que a gente começa isso? Bom, eu vou te dizer que quando a gente começa a pensar num amigurumi, começa a pensar em criar um amigurumi, nem sempre a gente tem a ideia, a forma final desenvolvida. Ou melhor, quase nunca a gente tem essa forma final.
porque a forma final ela vai acontecendo conforme a gente vai criando. E às vezes a gente não tem sequer ideia do que vai fazer. Oi, Prolinda, minha Nossa Senhora, quem é essa? Ô, Tassiana, bem-vinda! Ô, querida, que bom que você está aqui hoje. A Tassiana é aluna nossa, que legal, bem-vinda. Então, como eu ia dizendo, às vezes a gente nem sequer tem ideia do que vai fazer, não é mesmo? E aí, também estou com saudade, Tassiana. Gosto muito de conversar com você. E aí a gente fica pensando assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas aí, para a gente não perder muito tempo, como eu disse, eu já trouxe um assunto pré-determinado, que não é um assunto qualquer, que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu comecei a pensar em desenvolver personagens do folclore brasileiro. Tá, e por que do folclore brasileiro? Primeiro, porque eu acho que é um campo inexplorado, né? Tem pouca coisa para falar sobre o folclore e tem assim, uma carência de coisas mesmo, né? Segundo, é que não são personagens criados por alguma pessoa. É um campo totalmente inexplorado, não é uma coisa que você encontra a toda hora, foge da mesmice e, além de tudo, eu gosto. Enfim, né? Então, eu pensei em desenvolver esse tema. E olha só como são as coisas, as coincidências, se é que elas existem, né? A partir do momento que eu pensei em desenvolver esse tema, um amigo da Thalita, pouco tempo depois, entrou em contato com a gente, porque a esposa dele estava grávida e ela estava decorando o quarto do bebê com o tema folclore brasileiro. E ele estava procurando alguém que fizesse algum amigurumi com essa temática. Na época, eu não pude pegar para fazer, nem desenvolver, porque estava meio conturbado por aqui, mas o que eu fiz foi colocar no Instagram e pedir para que alguém que tivesse interesse entrasse em contato com ele, que ele estava procurando uma artesã que fizesse amigurumi, etc, etc. Passou o tempo e a gente conversou com ele de novo, o neném já nasceu, tal, e eu fiquei sabendo que ele não conseguiu, nenhuma artesã se propôs a fazer esses amigurumis folclóricos. Olha a oportunidade aí, gente. Olha só a oportunidade passando aí na frente. Ele estava procurando alguém que desenvolvesse para ele um amigurumi temático sobre folclore e não apareceu ninguém, sabe? Então, o que eu queria dizer é assim, vocês não precisam ficar se prendendo a personagens da Disney, por exemplo, ou a bonequinhas super, hiper elaboradas. Não, às vezes as pessoas querem coisas mais simples. A gente tem que estar com os olhos e a mente aberta para ver tudo isso. Tá certo? Então, esse tema que eu quis trazer aqui hoje, que é o folclore brasileiro, eu trouxe também um personagem do folclore, que é o Curupira, que, aliás, eu tenho uma quedinha pelo Curupira. E para quem não conhece o Curupira, então vai aqui um pedacinho da lenda, só para a gente nivelar, né, conhecimento. O Curupira, ele é tido como o guardião das florestas. Ele defende a floresta dos lenhadores e dos caçadores. E ele é descrito como sendo um anãozinho com os cabelos vermelhos, né? Anãozinho, mas um anãozinho fortão, né? Com os cabelos vermelhos e os pezinhos virados para trás. Diz a lenda que ele atrai os lenhadores e caçadores para dentro da floresta e faz eles se perderem lá dentro para eles não acharem o caminho de volta, né? Essa é a lenda do Curupira. Além disso, o fato dele ter os pés virados para trás é justamente para confundir os caçadores e lenhadores que acham que quando estão indo atrás dele, ele já está voltando. Essa é a lenda do Curupira. A partir disso, então, o que a gente faz
por exemplo, para criar um curupira. Eu trouxe aqui um pouquinho da história e agora nós vamos ver como fazer para desenvolver essa imagem do curupira, tá? Então, assim, o que a gente faz quando tem um tema, seja ele qual for? Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, seja ele qual for, é procurar no Google, porque o Google tem tudo, né? Seja qual for o assunto, tá no Google. Então, você já vai lá e digita lá, curupira, você vai ver que vem um monte de informação e um monte de imagem. Agora eu vou virar aqui a câmera para a gente começar a ver como é que isso funciona, tá? Chegar aqui pertinho, virar aqui um pouquinho, vamos virar aqui. Então, vamos lá. Então, eu fui lá no Google e digitei lá, curupira. E daí veio isso aqui, olha, são imagens. Não vou mostrar no notebook, né, porque ia ficar mais complicado. Então, eu trouxe aqui algumas imagens. Esses são... Vocês podem ver que, apesar da lenda dizer que ele é um anão forte, etc, etc, aqui tem de tudo, né? Tem criancinha, tem um índio fortão lá em cima, tem uma pessoinha aqui, mas que não é nem tão forte assim. Então, tem de tudo. Mas essas imagens, elas servem de inspiração. Porque a gente sabe mais ou menos, olha aí, ó, o curupira em algumas imagens ele sempre está com um cajado, um arco e flecha, isso aqui é tudo acessório, né? Mas ele tem os cabelinhos vermelhos, formato de foguinho, né? É isso aqui. Então, como que eu gostaria de fazer um curupira? Por exemplo, vamos começar a desenhar então? Vamos fazer um rascunho aqui, mais ou menos, de como seria um curupira? Então, eu vou pegar aqui um caderninho, né? Então, tá, vou fazer um curupira. O que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer um bonequinho que não seja assustador, porque quando a gente olha no Google também, vem umas imagens. Essa aqui até eu escolhi uma que não era muito assustadora, mas tem umas imagens que são para assustar a criancinha mesmo, né? Eu não quero fazer isso, eu quero fazer um bichinho que seja amigável. Então, eu vou fazer aqui. Deixa eu só tirar esse elástico aqui de trás. Eu quero fazer alguma coisa assim, olha. Um corpinho. Eu vou tentar não fazer ele parecido com o vira-vira, tá? Fazer aqui um bracinho, um corpinho. O pezinho dele tem que ser virado para trás. Tá vendo? Quando eu falo que eu não sei desenhar, vocês não acreditam, mas é assim mesmo que começa. Começa a coisa aqui, a perna, pezinho, o outro bracinho. Aqui vai ser um pescoço e uma cabeça. Opa! Além de tudo, eu estou desenhando longe de mim mesma, né? Cabeça. Tá. Isso aqui é um esboço. Tá bem feito? Não, não tá bem feito. Mas isso aqui vai servir para eu colocar tudo que eu quero que tenha no meu curupira. Por exemplo, eu quero ter cabelos vermelhos. Então, eu quero que os cabelos do meu curupira sejam tipo assim, olha, tipo ou um cabelo rebelde, ou um cabelo assim, parece um foguinho, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um cabelo parecido com um foguinho. Como que eu vou fazer isso aqui? Depois eu penso. Primeiro eu vou desenhar, tá? E isso aqui isso aqui vai ser vermelho. Olha só que legal, trouxe até meus lápis de cor aqui. Já que é para ser criança, vamos ser criança de verdade. Quer coisa mais gostosa do que você desenhar e pintar ao mesmo tempo? Então, eu quero que o cabelinho do curupira seja vermelho.
Outra coisa, normalmente quem vê os meus vira-vira, meus bonequinhos, sabe que eu não coloco boca nesses bichinhos, né? Mas eu vou colocar aqui um olhinho, porque eu quero fazer ele colocar um olhinho com trava de segurança. Então aqui eu já vou colocar assim, vermelho. Olhinho com trava de segurança e depois eu quero fazer um detalhe nesse olhinho para que ele fique assim, ó. Tá vendo que ele tem o olhinho puxadinho? Então eu quero fazer um negócio assim, tá? Que mais? O curupira ele tem sempre uma sainha. Olha só. Aqui ele tem uma saia com folhinhas, quase todos, né? Ali é uma tanga, mas o meu curupira eu vou fazer aqui uma sainha nele com folhas. Folha. Ok, aqui eu desenhei a perna meio fina, mas eu quero fazer ela mais grossinha. Quero fazer com uma perna bem grossinha, pezinho virado para trás. Gente, vocês estão vendo que aqui, olha, isso aqui é um desenho bem bobinho mesmo, né? Então, vou colocar aqui, ó, que eu quero perna grossa, pés para trás. Eu vou fazer ele, aqui ele tá muito magricelo, eu quero fazer ele mais gorduchinho, porque eu não quero ele muito alto, então eu quero ele baixinho, gorduchinho mesmo. Os bracinhos dele não precisa ser tão comprido assim. Cadê minha borracha? Fazer aqui uma barriguinha. É mais ou menos isso que eu quero no meu curupira. Ah, então quer dizer que é assim que funciona? É mais ou menos assim mesmo que funciona. Aqui você vai colocar as características do que você quer, então eu vou colocar aqui, olha, olho com trava, bordado. Então, eu já sei que eu vou colocar um olhinho com trava de segurança e vou fazer esse bordadinho aqui depois. Aqui eu vou colocar uma sainha com folhas. E eu vou dizer que eu quero que essas folhas sejam em duas cores diferentes, para ficar uma coisa mais 3D, assim. Aqui ele tem, se a gente olhar ali no desenho, um tem um colarzinho com dentinho, pedrinha, não sei o quê. Então, eu vou colocar nele aqui também um colarzinho de pedrinhas. O que mais que eu vou colocar nele? Ele tem um arco e flecha, um cajado, mas isso a gente vê depois. Se der até... Opa, o que a Carlinha falou? Meu Deus, Carlinha, só um pouquinho, tipo o óculos, senão não enxergo. A paleta de cores também vai nesse desenho? Então, eu costumo, quando eu faço desenho assim, eu costumo colocar as cores, sim. Até para não esquecer, sabe? Cores, detalhes, tudo que eu puder colocar aqui, eu coloco. Como eu falei, esse desenho aqui, eu não vou mostrar para ninguém, é só eu comigo mesma. E às vezes nem eu gosto de olhar. Mas, ó, vamos pôr aqui algumas cores. Era para ser mais escuro, né? Claro e escuro. Vou pôr aqui. As folhinhas. Porque tudo que você colocar ali no desenho facilita depois, na hora que você está criando, tudo isso aqui facilita.
São coisas que você não precisa depois ficar perdendo tempo pensando. Pronto. E aí outros detalhes eu vou anotando aqui. Por exemplo, que altura eu quero que ele tenha, sabe? A cabeça vai ser redondinha, mesmo como eu fiz aqui. O braço vai ser compridinho ou vai ser mais gordinho, mais, sabe, mais achatadinho. Ele vai ser bem barrigudo ou vai ser magricelo. Então, todos esses detalhes a gente vai colocando. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Paleta de cores. Um detalhe da paleta de cores é o seguinte, aqui eu estou desenhando bem aleatoriamente. Na hora de fazer o amigurumi, daí sim, daí eu vou procurar uma paleta que se encaixe certinho, que não fique um negócio destoando, né? Então daí a gente acha as cores bonitinhas, que vai aqui e tal, e vai preenchendo esses espaços. E conforme a gente vai desenhando, vai surgindo as ideias. Não é mesmo? Então, no meu amigurumi, que vai ser bem simples, esse curupira, eu quero fazer ele, a pele dele, um nude mais carregadinho. Eu vou usar uma linha, que eu gosto muito de trabalhar com a linha Anne ou com a linha Camila Fashion, né? Então, essa vai ser a minha linha base. Camila Fashion ou Anne. E tá aí, o desenho é isso, não é nada mais que isso, sabe? É claro que se, né, aqui eu estou desenhando com o corpo bem longe, quando a gente traz mais perto, você vai trabalhando mais. Eu posso fazer uma mãozinha aqui, por exemplo, olha que legal, se eu colocar um dedinho polegar aqui, vai ficar bem legal esse desenho, hein? Essa mãozinha com um dedinho, que afinal de contas o curupira, ele, né, ele pega as coisas, ele tem mãozinha. Colocar um dedinho polegar aqui. E é isso, o desenho não é nada mais do que isso aqui. Então, para você ver que para desenhar, às vezes a gente, principalmente quando faz alguma live, fala, ah, mas eu não sei desenhar. Mas não precisa realmente saber fazer um desenho. Você não precisa ter nenhum dom artístico. Porque o desenho a gente faz para a gente. É como um guia, ele é uma ferramenta mesmo, né? Para a gente. Aí amanhã, quando eu olhar isso aqui, vou falar, puxa vida, eu podia ter feito mais alguma coisa aqui. Podia ter colocado mais um detalhe. Aí eu venho e complemento. Ou na hora que eu começar a fazer aqui, que eu começar a criar, poxa vida, eu podia ter, sei lá, que outros detalhes, podia ter colocado, sei lá, um arco e flecha aqui, podia ter colocado, como aquele outro índio ali, ele tem uma faixa aqui com folhinha, entendeu? Isso aqui é só uma base, é só uma ferramenta. Então, o que eu queria dizer nessa live sobre quebrando o tabu do desenho é bem isso. Ah, eu não sei desenhar. Eu também não sei desenhar. Então tá, então vamos começar junto. Então vamos pegar um lápis e vamos começar a desenhar aqui esse desenho bem bobinho de criança, assim, e aí a gente vai desenvolvendo ele. Agora que eu tenho esse desenho, que eu chamo ele de bobo, eu já sei como é que eu vou começar. Já sei o que eu quero dele. E com o tempo eu vou incrementando ele. Então, gente, o que eu queria dizer sobre quebrar o tabu do desenho era isso. Vocês verem que não é nada tão difícil assim. Que desenhar, na verdade, é bem mais simples do que a gente espera. E como é só para a gente, você não precisa se preocupar muito. Ah, mas não está proporcional. Isso é uma coisa interessante, proporção. Mas a proporção a gente vai definindo aos poucos, né? Então, por exemplo, eu sei que a cabeça ela tem mais ou menos 1/5 do tamanho do corpo. Mas no amigurumi, isso
é totalmente livre. Você pode fazer um amigurumi com a perna comprida, com o corpo comprido, com a cabeça pequenininha, com a cabeça grande. Então não se preocupe muito com proporção, desde que fique a ideia fiel ao que você quer representar, o que você tem em mente, é o que está valendo. E se você não tem muito em mente, o bom é que a gente sempre tem da onde tirar inspiração, né? No caso aqui, tirei do Google, né? Tá bem parecido com... Tá parecido nada, né? Mas é mais ou menos isso aqui. Então eu tirei a inspiração daqui e vou tentar criar esse amigurumi e tentar trazer aqui para vocês para ver como é que ficou. Não é mesmo? Gente, deixa eu virar aqui a câmera de novo. Só um pouquinho, vamos lá. Meu gato está dormindo lá atrás, mas vocês nem viram. Gente, o que eu queria dizer hoje, o que eu queria mostrar hoje, desmistificar hoje, era isso. Era sobre o desenho. E hoje eu tenho um aviso bem legal para dar para vocês, né? Um lembrete, na verdade, que é o seguinte. Do dia 6 de junho, do dia 6 ao dia 12 de junho, a gente vai ter uma semana que é a Jornada do Amigurumi Sem Receita. Então, esse vai ser um evento muito legal, que ele vai ser online, vai ser gratuito. Vocês podem participar bem tranquila. Para participar, tem que se inscrever. E para se inscrever, você vai clicar ali no link que está na bio, vai abrir uma caixinha, você vai preencher, presta bastante atenção, porque você tem que colocar o seu e-mail nessa caixinha. E esse e-mail é que eu vou usar para poder mandar links, mandar tudo para vocês. Então, você vai preencher com o seu e-mail e você depois vai receber um outro e-mail de confirmação, aonde tem lá uma pesquisa para você preencher. E o que é essa pesquisa? Não precisa ficar com medo. A pesquisa é basicamente para eu saber quais são as suas dificuldades, o que você gostaria de ver nesse evento, e isso vai me ajudar a montar esse evento para que ele seja um negócio bem produtivo e bem legal para todo mundo. Tá bom? Então, eu espero que vocês preencham. Ah, sim, e também nós vamos mandar o link para o grupo do WhatsApp, para a comunidade no Facebook, que é muito legal de participar. Porque quando a gente participa dessa comunidade, a gente fica no meio de um monte de artesãs que falam sobre a mesma coisa. Quantas vezes você quis tirar alguma dúvida sobre amigurumi ou bater um papo sobre amigurumi e não tinha com quem falar? Então, o bom dessa comunidade é que todo mundo que vai estar lá vai estar falando o mesmo assunto. Então, não deixe de participar. Então, olha, do dia 6 ao dia 12 de junho tem a Jornada do Amigurumi Sem Receita. É 100% online, 100% gratuita. E você só tem que preencher ali, clicando no link, preencha o seu e-mail certinho, preencha a pesquisa que vai me ajudar bastante. Tá bom? Gente, eu espero que vocês comentem se gostaram desse Rabisco do Zero. Isso aqui é uma nova série que eu estou pensando em fazer. Esse foi a primeira live dessa série, né? A série Rabisco do Zero. Então eu gostaria de manter essa série, mas isso vai depender de vocês gostarem ou não, quererem ou não. E principalmente se vocês querem que eu traga alguma coisa aqui. De repente vocês têm uma ideia e a gente pode começar a rabiscar aqui também. Tá joia? Bom, por hoje era isso. Muito obrigada pela audiência, pela paciência. E até amanhã. Como eu disse, essa live ela deveria ter ido ao ar ontem. Mas ontem não deu muito certo. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem o Papo de Amigurumeira. Que daí é eu e a Thalita. E a gente sempre traz algum assunto, né, alguma conversa que é interessante para as amigurumeiras. Eu espero vocês aqui amanhã, às 10 horas da manhã. É isso. Um beijo, até mais!